Eita, ok. Vamos ver se Gilmar já entrou. Tá, Gilmar ainda não apareceu. Tô esperando ele surgir aqui para poder convidar ele, tá? Mas ele ainda não tá na transmissão. Weber, manda uma mensagem para Gil. Tô esperando ele para poder fazer o convite. Tá bom? Dani, Fátima, Gabi, sejam todos bem-vindos. Tassi, Arlene, querida. Todo mundo chegando aí. Agora eu tô esperando nosso convidado. Vi também entrando. Saudades de todos vocês também. Esperando agora Gilmar aparecer. Boa noite, Saio. Então, Gilmar, meu querido, cadê você? Se você já tá aí, que eu não estou conseguindo lhe ver, peça para entrar na live que eu aceito aqui, tá certo? Lena também chegando aí. Minha gente, vocês me desculpem que eu devo estar completamente descabelada. Eu estou vendo aqui com cara de caótica. Porque, como eu disse, eu tava aqui de boinha, só preparada para assistir, né? Mas aí a internet tem dessas coisas, né? E aí nosso querido Erasmo não conseguiu fazer conexão. E pra gente não perder essa live, né? A gente sabe do horário. Eu acabei entrando aqui para poder fazer essa parte aí. Agora ele já entrou. E aí eu também já vou pedindo desculpa a vocês que esperavam ver Erasmo aqui, né? Agora vão ter que me ver. Meu bem, eu estava dizendo aqui, o povo esperando Erasmo e que vai ter que ficar só eu. Mas vamos embora. O importante é a gente trazer o tema, né? Isso. Né? Você tá me ouvindo, tá me vendo direitinho? Para mim tá Tô lhe ok. vendo, tô lhe ouvindo. A recíproca também tá me Maravilha. vendo, tá me ouvindo. Tá. Pessoal, diga aí também para vocês como é que tá, se tá ok. E vamos embora, né? Que a gente já estamos aí no adiantado da hora. Sim, vamos à prece, né? Para poder nos harmonizar um pouco É mais. verdade. Né? Que a proposta hoje é uma proposta de um tema importante, de um certo peso, mas que a gente vai trazer ele com serenidade e possível leveza, né? Isso, é verdade. Tu faz a Então prece, vamos Pedro? lá. Faço sim. Eu vou pedir para a gente se concentrar, né, nesse momento, respirarmos fundos, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, para que possamos entrar em contato com a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, que está à frente desse trabalho, para que nós possamos hoje estar conectados e que verdadeiramente o nosso amigo Gil consiga, inspirado pelo alto, nos elucidar sobre esse tema tão necessário de ser discutido. Com essas palavras, nós pedimos a autorização da equipe que nos acompanha para iniciar mais um estudo da mocidade nessa noite. Assim seja. Graças a Deus, Jesus. Boa noite a vocês, né?
Espero que todos estejam bem. De fato, é o nosso desejo que a paz esteja com todos, né? Nessa noite a gente foi convidado, né, para estar falando de guerras e conflitos. Por que existem ainda as guerras, os conflitos, né? E, na verdade, a gente tem planejado justamente inverter, né? Já entramos em conflito com a mocidade e vamos inverter aí a ordem desse tema de hoje, né? Conflitos e guerras. Por que acontece, né? Então a gente foi buscar o conceito de conflito, né, lá no nosso dicionário, nos dicionários, né? Porque quando a palavra conflito, eu fui pesquisar, ela tem 7 situações em que ela pode ser encaixada. Dessas 7 escolhemos 2, né? O restante fica aí como curiosidade para vocês verem. Conflito no teatro, significado, conflito militar, conflito, enfim. Bom, conflito, luta, guerra, conflito internacional, oposição de identidade, sentimento ou intervenções. Aí tem assim, o conflito psicológico, ocorrência conflitante de exigências, ocorrência conflitante de exigências, impulsos ou tendências antagonísticas, naturalmente ou provocada. E estado de decorrência, né? Talvez Sayonara aí como psicóloga possa entender um pouquinho melhor. Mas o que a gente está pensando, gente? O conflito, ele, quando junto desse tema, né, junto da segunda proposta, que é a guerra, surge na nossa cabeça como algo ruim. Aí a gente foi crescendo a nossa pesquisa, foi procurando, e você vê alguns filósofos, né, o Leandro Carnal, né, o Sérgio Cortella, falando do conflito como algo positivo. E a fala deles, Priscila, é uma fala assim que a gente contempla, né, o conflito como algo positivo, no sentido seguinte: toda vez que o ser entra em conflito, ele tem a tendência a resolver esse conflito. Ele entrou em conflito buscar uma solução, né? ao buscar uma solução. E muitas das vezes esse conflito, né, que está ali dentro do ser, é algo realmente que ele precisa resolver para dar um passo na sua evolução. E aí a gente para um pouquinho, respira e pensa: quem de nós não tem esse momento de conflito? Por muitas das vezes, a gente vive muito mais em conflito do que vivendo a nossa própria realidade, né? Inclusive conflito interno, né? É Conflito com justamente quem a gente é, né? Com as personas que a gente carrega, né? com certeza. Como somos reencarnacionistas, né? Entendemos o conflito como algo natural e normal. O que fazer com esse conflito interno é a chave do sucesso para continuar a nossa jornada de uma maneira tranquila e sadia, né? Poderíamos dizer até sã. Então, estar conflitado é algo natural para o ser humano. Algo que está mexendo com você, algo que lhe leva a parar, a pensar, a refletir. A gente vê o surgimento do conflito muito comum quando a gente trabalha na mediunidade com os nossos irmãos desencarnados, quando eles vêm com o arrependimento, né? O chamado, fugiu a palavrinha agora, enfim, o arrependimento, daqui a pouco ressurge. O arrependimento, e eles narram para a gente toda aquela história pelo qual passaram, e o conflito. Fiz e agora não aceito mais o que eu fiz. Estou arrependido, né? Então, ali a espiritualidade superior nos diz que é um momento onde o mediador, né, ele pode começar a dialogar de uma forma a levantar esse espírito e despertá-lo para os caminhos do bem. Acredito eu que assim também faz muitos terapeutas. Quando você chega com suas culpas, né? Culpas essas que lhe traz ansiedade, medo. Então o que o terapeuta te faz? Te faz chegar até a origem daquilo ali. E quando chega na origem, você se defrontar com aquela situação, entendê-la e começar a resolver. Então, conflito é algo que a gente enxerga como algo bom,
é bom estar em conflito. É remorso a palavra, gente. A palavra veio agora, quando a gente está em estado de remorso. Né? Ô, Ibson, é remorso. Né? É a Então, partir do conflito que a gente se questiona, né? Que a gente vai colocar em xeque aí as nossas ideias, né? Porque eu acho que quando a gente se acha numa posição de certeza, né? Numa posição de que o nosso entendimento é o único caminho possível, é o entendimento mais correto, dificilmente a gente vai se questionar, se avaliar, porque a gente acha que está tudo certo, né? Então, eu acho que a porta do conflito, ela é uma porta do autoconhecimento também, né? com certeza, Pri, né? Auto se conhecer é conflitante, né? E a gente precisa fazer esse exercício sim. Quanto mais eu deixo o conflito de lado, né? Quanto mais eu não escuto essa voz que ela me questiona, que ela me pergunta, né? O que está acontecendo comigo, por que estou assim, por que resolvi fazer isso, né? E eu não respondo esses porquês, eu estou simplesmente, digamos assim, aglomerando, né, mais situações que poderão desencadear em doenças psicológicas, doenças da alma realmente. Então, o interessante é a cada dia viver seu conflito, né? Aquele Isso. momento que aquilo surge, tenta parar um pouquinho, respirar. Se não dá para fazer todo o questionamento naquele momento ali, por você estar em alguma atividade, permita-se voltar novamente àquela cena e se perguntar por que ela está chegando, por que ela está sendo passada na sua cabeça. E aí você começa a resolver essa situação. O conflito ele se torna perigoso, né, quando ele é com outro, com o terceiro. Mas o conflito nessa situação, eu e Priscila podemos conflitar. Podemos ter Sim. ideias diferentes e por isso gerar um conflito. Qual é a solução para esse momento? Diálogo é a conversa. E isso vem sendo muito falado. Priscila, agora há pouco mesmo, falou sobre esse poder, né, de Isso. verbalizar, de conversar com o outro sem agressão. Né? Então, ter conflito é algo interessante. Estamos dentro de uma escola, surge um modelo de ensino, e eu, enquanto professor, não concordo com aquele modelo. Eu tenho as minhas ideias. Isso vai ser bom, né? Se do outro lado eu tenho uma pessoa que me ouve, né, e a gente fala da escuta ativa, né, daquela escuta onde eu estou realmente olhando aos seus olhos e conversando com você, é bem importante. Né? É interessante porque são opiniões diferentes que estão a favor de algo em comum. Então, esse conflito aí é bastante interessante. Erasmo comentou aí, né? Foi. Que esses conflitos internos nos levam a dois caminhos: o do bem-estar e o do mal-estar. E eu acho que isso aí vem muito sobre como a gente se coloca no momento do conflito, diante do conflito, né? Qual é a reação que a gente acaba tendo, né? Se a gente consegue ter a serenidade de entender aquele conflito, né? Por que é que eu estou naquele conflito? Por que é que há discordância? E refletir sobre isso de uma maneira positiva e construtiva. Ou se a gente realmente se deixa levar pelas emoções do momento e acaba aí, como ele citou, entrando nessa seara do mal-estar, né? Se sentindo mal, provocando mal ao outro. E o ser humano, como é um ser que se adapta muito rápido às situações, às vezes você consegue viver anos em conflito consigo mesmo, né? E não consegue viver plenamente, mas consegue sobreviver a essa situação. Porquanto, quando você para, enxerga o que está acontecendo, serena, passa pelos filtros necessários, você muitas das vezes cresce naquela situação, você amadurece. Então, ter conflito é algo que a gente sempre vai passar. A gente precisa do conflito. Faz parte das leis naturais, faz parte das leis orgânicas do espírito, né? Passar por esse momento de conflito é importante. A reflexão bem dirigida, bem conduzida, é por isso a importância, às vezes, de você conhecer que aquele conflito você não vai conseguir resolvê-lo sozinho. E aí a gente busca auxílio até profissional. Né? A gente Que é o que sai a dessa está margem. pontuando aí. Oi, Pri. É até o que Erasmo está pontuando aí, né? Ele colocou nessa luta que recebemos
a ajuda externa, né? De um amigo, familiar ou profissional, né? Ou profissional. A gente sai dessa margem e vamos buscar o profissional, né? Tem alguns outros comentários. Ciprita, é bem movimentada. Se tu Tem. gosta de acompanhar, tem. É, deixa eu ler aqui para tu. A Arlene colocou aqui, né, que só podemos resolver os conflitos quando nos ouvimos mutuamente, né? Quando a gente entende que vai ter esse espaço de escuta. Saio colocou que a reflexão sobre a forma que lidamos com o conflito, que é aquilo que a gente estava comentando, realmente é um processo importante para o autoconhecimento, né? Ou seja, é o que possibilita que a gente se entenda, né? Simone também colocou aqui que o conflito, e aí eu achei até interessante esse ponto de vista dela, ele nos tira da zona de conforto, Sim, né? Se a gente sim. aproveitar ele de uma maneira construtiva, né? E Weber comentou que, infelizmente, ainda encaramos o conflito apenas como algo negativo, e isso nos puxa para uma região difícil de dominar. E Sim. aí, Gil, eu acho que nessa questão da gente sair da zona de conforto, como Simone falou, né, que é a gente realmente buscar ter outro olhar sobre o outro e sobre a gente mesmo, né, passa um pouco sobre aquilo que a gente falou de abandonar nossas certezas, né? Isso. E isso que Weber falou da gente entrar numa zona complicada quando a gente encara o conflito apenas como algo negativo, acho que vem muito sobre a questão do ego, né? De como o ego e o orgulho podem tomar conta, né? Vamos falar deles, né? Esse que é a situação, né? A gente culturalmente começou a ouvir palavras como discussão, conflito, política, né? Sexualidade como algo muito negativo, né? Foi construído isso dentro da gente. Tabus, Estando, né? estando no cotidiano, hoje estamos no presente, em que essas palavras estão voltando e buscando essa Ressignificação. esse novo olhar. Ele não vai sair não, gente. Ressignificação. Isso mesmo, Priscila. A gente está nesse novo olhar. A gente está buscando o novo. A gente quer. A gente é uma geração, né? E graças a Deus, com o apoio de muitas pessoas jovens de mais tempo, que também estão despertos para isso, e o movimento espírita precisa e está dentro dessa sintonia, de olhar para esses tabus, olhar para essas palavras, olhar para esses conceitos e dizer: olha, a gente precisa realmente rever isso aqui, porque isso aqui é preciso, é natural, né? Isso. Discordar, não aceitar de cara a opinião do outro, é bastante importante. Mas isso é um exercício de ouvir, é um exercício de pensar, nunca resolver nada no momento que o conflito está ali muito exacerbado, né, porque aí ele vai se misturar com alguns sentimentos, com uma cólera, com uma raiva, né, como você bem colocou, com boas pintadas de orgulho, de vaidade. Então, se aquilo está indigesto para mim naquele momento, que eu pare, respire e pense, e não age. Quando o ser age por impulso, ele está deixando de usar o sentimento, que é uma elevação, é um ganho moral, e passa a usar o instinto, que é onde a gente volta para o pleito animal. A gente volta às origens animalescas, né? E o que não é mais interessante para a gente. Nós somos espíritos despertos. Já temos consciência disso, que a gente saiu desse patamar. Então, quando a gente sai desse patamar, a gente vai buscar algo melhor, né? E nada melhor do que pegar os nossos conflitos, entendê-los e trazer soluções, né? Como colocou Simone, saímos da zona de conforto e vamos para que zonas? Se eu saio da zona de conforto, se eu enfrento o meu conflito, certamente eu vou para um patamar de mais elevação. E aí o que é que eu posso fazer com essa elevação? Eu posso ajudar outras pessoas, né? Quantas vezes os teus conflitos, você trouxe falas tão pontuais que me ajudou teu esposo, ajudou um amigo na faculdade, na escola, no trabalho, né? Ajudou outros espíritos desencarnados que estão nos vendo a passar por aquele processo. Então é muito bom a gente entender esse momento de conflito da gente. Conflito nosso, conflito com o outro, é preciso, é necessário. E quando é que o conflito é ruim? Né? Essa é uma das nossas propostas. Existe um momento de conflito ruim? Existe. Quando esse conflito ele é dosado, ele é estimulado por esses dois sentimentos que você acabou de falar. Orgulho, egoísmo, também a vaidade. E aí o conflito, ele deixa de ser um conflito, Pri, e passa a ser um confronto. Né? E isso é perigoso. Tu quer ler? Sim.
chegaram mais algumas coisas aqui. É, percebi. Weber colocou aqui que esse exercício, né, sobre lidar de maneira positiva, né, com a questão do conflito, Kardec já orientava a ser feito, né, e dialogar com o objetivo de progredir mutuamente, e realmente é o que a gente observa, né, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, como a gente já Sim. estudou, são obras que vão trazer para a gente como ele conseguia dialogar com o diferente, né? Conversar com aqueles que o agrediam e que agrediam a doutrina, sem ele perder a razão e, ao mesmo tempo, sem ele levar isso para o lado pessoal, né? Então, ele buscava tirar o produtivo em todas as conversações, né? E aí Saio colocou que ter o pensamento crítico é diferente de diminuir a opinião que diverge da nossa. Show, 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 show. E pensamento crítico é importantíssimo, né? Porque significa que a gente vai processar, vai entender. Cada um, claro, tem sua particularidade, sua vivência, sua experiência, e isso vai formar também a maneira como você vai pensar aquele assunto, né? Então, muito importante isso. E Erasmo colocou aqui que hoje começamos a observar que os conflitos internos dos jovens precisam muito dessa ajuda externa, porque eles são mais fechados para resolver. Essa parte do jovem eu acho interessante, Gil, porque assim, eu acho que o jovem muitas vezes ele tem uma dicotomia, né? Ele vive, claro, num momento que por si só já é um momento de conflito, porque ele está Isso. saindo da fase da infância e ele está entrando na vida adulta. Então há uma transição aí em que esse pensamento crítico também que Saio colocou, ele vai começar a ser formado, né? E aí esse jovem vai começar a tentar moldar a sua realidade, a tentar classificar, na verdade, a sua realidade. E nesse processo, ele vai também tentar se entender, né? E tentar entender aqueles que são seus pais, seus familiares, e muitos conflitos podem surgir daí. Mas aí a gente observa, como o Erasmo colocou, que o jovem ele tem essa tendência, digamos assim, a se fechar, mas eu acredito que essa questão do se fechar, ela acontece dentro de casa. Acho que o jovem dentro de casa, ele se fecha quando ele percebe que não vai ter espaço para se entender, né? Ele se fecha. E aí, quando ele vai para fora, ele se mostra. Ele se mostra de qualquer jeito. E muitas vezes ele vai desabafar e ele vai falar de coisas íntimas suas e de dilemas seus com pessoas que nem são confiáveis lá fora. Isso, Porque isso. eles não encontram esse espaço dentro de casa, né? Eles vão se abrir na internet, né? Nas redes sociais, e aí eles vão, querendo ou não, ficar ali num estágio também fragilizado, né? Porque você não sabe qual vai ser a reação das pessoas ali, se elas vão ajudar eles a se entenderem ou se elas vão acabar tornando aquilo mais complicado, né? Eu trago o seguinte, Pri, o conflito, essa colocação de Erasmo é bastante importante, né? Mas eu digo também que tem muito jovem há mais tempo, né? O adulto, tem muito idoso que ele está uma vida já conflitada, né? Ele vive uma realidade dura, ele vive uma realidade dolorosa para ele, né? Porque não teve essa chance de conversar com alguém que o ajudasse a amadurecer seus conflitos, o ajudasse a passar pelas suas necessidades. Vemos de uma sociedade onde o homem não chorava, a mulher era submissa, o homossexual não era aceito, né? Qualquer distúrbio que você tivesse, distúrbio não, né? Qualquer momento que você saísse do que era o normal para essa sociedade, fora da caixa, né? Saísse fora da caixa, né? Era motivo de crítica e você sempre tem uma preocupação tremenda com a opinião alheia, né? O que é que o vizinho vai achar, meu padre, o que é o padre da paróquia vai achar, quem vai achar, enfim, né? Então tivemos muitos momentos duros para essas pessoas, mas que hoje, né, psicólogo, terapeuta, ele não é só para o jovem, ele é para todos nós. Sim. E todos nós precisamos em algum momento. Já para a vida inteira, inclusive, eu diria. Com certeza, né? Aquele que ele, mesmo um pouco mais de idade, consegue se abrir, consegue
pelo menos um desses conflitos ele resolver, ele vai ter uma reencarnação melhor. Disso eu tenho certeza. Entendeu? Ele não vai estar saindo daqui com um peso. Né? Ele precisa resolver aquilo ali. Então, a fala de Erasmo, né, quando ele coloca para o jovem, sim, né, o jovem ele é motivado pela parte fisiológica, né, e neuroquímica do conflito. Né? São os hormônios. Né? Na adolescência, os hormônios eles surgem aí como um boom. E é realmente um estímulo, é uma confusão. O corpo que estava até então com uma certa dose de determinados hormônios, ele recebe aquele estímulo. Isso aí já é um conflito. Isso aí já vai gerar na cabeça do jovem desejos, olhares, situações diferenciadas. Coisas que passavam em branco por ele, agora já não vão passar mais. E ele vai ter que lidar com isso aí até se acostumar. Um dos hormônios que estão presentes é a adrenalina. Né? Então, por isso, na situação de conflito, na situação de aperto emocional, eu posso ou lutar, ou correr ou lutar, né? Como a gente diz lá no universo da saúde. Né? Estimulado por esse hormônio adrenalina, por exemplo. E entre outros hormônios também que vão fazer parte dessa composição aí. Né? É por isso que quando você está em estado de conflito, com algumas pessoas ela tem reações físicas, gela as mãos, sudorese, dor no estômago, né? E quando dor de cabeça, né? Dor de cabeça, né? Diarreia, tem muita coisa, gente, tem muita coisa envolvida aí. E aí é uma gama de situações acontecendo. A gente precisa muito ter cuidado com os nossos conflitos. A melhor coisa para o conflito, eu posso dizer a quem está nos assistindo agora, que tem um pouco menos de experiência do que a gente, né? A melhor situação para o conflito é entender o que está acontecendo com você, estender o seu olhar para aquilo que está ocorrendo, em cima do seu olhar para aquilo que está ocorrendo, você procurar ajuda necessária, ou, se você consegue resolver sozinho, faça isso, mas nunca deixe um conflito para trás. É uma bola de neve. Já que no Brasil a gente não tem bola de neve, eu vou dizer que é um lamaçal, cada vez ficando mais denso, né? Então não deixe isso acontecer não, gente. Resolve teus conflitos, conversa, né? Dá teu jeito. Nunca deixe para trás o que você pode fazer hoje, inclusive com você mesmo, né? Tem algum mais um comentário, queira? Tem. Erasmo comentou aqui que você já teve alguns conflitos físicos com ele. Eu estava rindo naquela hora que você estava falando, foi com isso, né? Tivemos físico aí, mas nada que o amor não resolva. E aí ele disse que contaram com a ajuda externa dos pais de vocês, né? Para orientar as suas cabeças. São grandes dois amigos, né? Meu pai e o pai de Erasmo são amigos de infância, né? São amigos desde a adolescência, assim, de finalzinho da infância e início da adolescência. É algo bem interessante a amizade deles dois. E aí ele colocou aqui também, sabemos que a internet, que tanto os jovens procuram ajuda, né? É aonde mais preocupa, porque tem de tudo, né? E aí, realmente, quando a gente pensa nos youtubers, nos influenciadores, né, que hoje acabam se tornando referência para essa juventude, né? Daí a importância dos pais acompanharem isso, né? Entenderem quem as suas crianças e os seus jovens estão assistindo, o que essas pessoas estão falando, né? Porque às vezes elas se utilizam disso, né? Nossos filhos fazem eles de heróis, mas são seres humanos normais, né? Conflitados, com seus problemas. Muitas das vezes o universo ali deles é tão real, né, que ele passa para o outro que aquilo ali existe, né? Que aquele mundo do Minecraft, do jogo, aquele mundo da moda, aquele mundo, seja lá do que ele seja influenciador, existe de uma maneira que ele é o dominador. Quando ele sai daquilo ali, em um relacionamento 2 a 2, no relacionamento do olho a olho, aquela criatura é uma criatura fragilizada, né? O universo dela é o quarto dela fechado e uma tela de computador na frente dela. Exatamente. Né? E aí Simone colocou aqui, né? Graças a Deus os conflitos foram bem resolvidos e hoje vocês são irmãos. Erasmo também colocou que também há conflitos no aprendizado, né? Com certeza. E é justamente essa tentativa da gente se conectar com as ideias diferentes que vão surgindo, né? E é algo bom, Pri, né? Ter esse conflito no aprendizado é bom. Eu não posso ser uma folha que o outro vai atirando as coisas e eu vou uma esponja, que eu vou absorvendo. O Espiritismo pede muito isso. Allan Kardec clama por isso dentro do Espiritismo. Eu estava até
né? Um Essa bom educador semana, diz isso. Fale. eu estava até essa semana numa live da CEGEP, né, com Sim. a Ana do Spirit Box, e aí ela estava falando sobre isso, sobre a gente não ser esponja e ser, na verdade, a esponja absorve tudo, né, e a peneira retém apenas aquilo que é significativo, né? Então é a gente É, saber diferenciar o que é que eu vou reter e o que é que eu não vou levar para mim, né? é lindo, né, esses conceitos simples, mas de muita E, profundidade, né? A gente ó, tem estava mais falando. comentário aqui, viu? Que o povo Tá. tá falando hoje. Deixa eu só terminar essa coisa. Educador bom, ele leva o outro a pensar, né? É velha história de não dou o peixe, te dou a vara. Né? Eu te provoco, eu trago um texto, eu trago uma música, eu faço tu parar 5 minutos e meditar. E em cima dali a gente vai construindo algo juntos, né? Porque esponja jamais. Bom é isso. Isso. Deixa eu pegar aqui o computador para acompanhar, porque fica melhor. Tá bom, Pri. Gibson falou aqui, dor de barriga de ansiedade é uma das piores. Parece que as Assim, tripas estão dando um nó. E sim, aí porque ele, ela não é fisiológica, ela é psicológica. sim, e aí ele disse que a melhor forma de se resolver um conflito é mergulhando nele, né? É uma piscina escura que você não vê o fundo, mas é necessário que aprendamos a nadar nela. Coloca o dedo do pé, depois todos os dedos, o dedo maior, depois os Verdade. outros dedos, o pezinho, vai aos poucos. Né? E Nada de aí, pressa. Tassi colocou aqui. Precisamos entender a lidar com o conflito, porque se adiar, uma hora estoura, né? Vai, como você falou da bola de neve, né? Vai piorando, vai aumentando. E aí, Saio colocou também: ouvir o jovem é fundamental para entender como lidar com suas questões. A adolescência e a juventude não deve ser naturalizada como fase de conflito ou problemática, né? Que a gente simplesmente, não, é jovem problema, é isso mesmo, uma hora passa, né? Sim, sim. Sayonara, ela traz um ponto muito positivo, principalmente para a gente que está sendo pai, né? Você que logo, logo vai ser mãe, né? A gente não pode rotular nada, não. Lembramos das palavras de Weber, né? Nada de rótulos, né? Esse lema ela tem que existir, tem que ter entendimento. Não é fácil. Vimos de cultura, né? Isso está arregado, isso está dentro de nós, né? Mas a gente precisa, com cuidado, estar realmente abrindo a cabeça para não estar criança é bobinha, adolescente é problema, adulto eu não quero nem perto de mim. Não é por aí, né? A gente sabe que filho não vem com né, o filho, a criança, o jovem, ele não vem com um manualzinho. Mas se você olha para ele, se você é atento, se você faz a audição, né, que ampara, que escuta realmente, rapaz, você pode fazer dessa criatura um ser perfeito, entre aspas. E agora deixa eu te perguntar uma coisa, Gil. A gente já vai avançando Vamos aqui no horário, né? sempre. Por Deus. A gente falou muito sobre essa questão dos conflitos internos, dos conflitos em a gente se entender e entender o próximo. A gente pode entender, então, que a partir daí é que a gente pode tirar a resposta de por que ainda há guerras, Vamos chegar. Você está catucando. Vamos lá. né? Isso. Pri, o que é uma guerra? Uma guerra é o conflito de opiniões, né, que se transformou em confronto, né? Combate, uma luta. Né? Muitas das vezes, essa luta ela é desumana. Muitas das vezes não, ela é desumana, mas muitas das vezes ela também é muito desleal. Né? Temos guerras por tudo. A humanidade ela sempre guerrilhou. Né? Desde que o homem é homem, desde que a sociedade foi se formando, que os grupos dentro das cavernas se guerrilhavam por tudo. No passado, os espíritos guerrilhavam pelo simples pedaço de terra para ter a melhor condição de caça, a melhor condição de Comida, pesca, né? comida. Era um grande motivador. Depois, os espíritos começaram a se guerrilhar para formar clãs maiores. A cada clã que eu vencia, o meu se tornava maior, eu me tornava mais forte para vencer as dificuldades do ambiente, para vencer outros clãs, né? Então a guerra ela sempre faz parte do ideal não.
Eu não queria dizer ideal porque aí a gente engessa, mas sempre faz parte das vivências do ser humano nesse mundo de prova e expiação. Quando o espírita vai falar de guerra, ele precisa ir além das perguntas 742, 728, né? 728 começa ali a lei de destruição. O espírita ele precisa ir para além disso. Ele precisa entender a escala espírita. Ele precisa entender o que são os mundos, para que ele Sim. possa fazer um conceito correto do que é a guerra ainda hoje, né? Porque o que é a guerra? É a divergência total, né, de pensamento, de atitudes. É o medo exacerbado que o outro me supere. E aí, dosada com uma forte presença do orgulho, da vaidade, né, Sim. da cobiça. Porque temos guerra por tudo, Pri. E Você ia é falar? quando assim, você entende que não há mais diálogo possível, né? Isso. Porque quando você vê nações, por exemplo, entrando em guerras, é porque se esgotou todas as vias diplomáticas, né? Se entendeu ali que apenas o que vai resolver a questão é a força bruta militar, né? Não é mais uma questão de conversa, não é mais uma questão de acordo. Pois é, minha amiga. Nos dias de hoje a gente se assusta quando a gente vê embaixadas sendo fechadas, né? Porque você, mais do que ninguém, como uma profissional que se formou dentro desse processo, sabe que quando a gente fecha uma embaixada, a gente está abrindo espaço para que um Sim. conflito e até um confronto possa acontecer, né? E assim, Pri, para além dessas situações, né, temos realmente quantas terras, né, quantos países não foram invadidos meramente pelo o recurso natural que aquele país tem, né? A ganância, Petróleo, né? diamante, metais, né? Nós tivemos as nossas terras invadidas por conta do metal. E depois, quando chegaram aqui, viram tanta coisa. Agora é interessante, a gente coloca a invasão europeia, principalmente pelos portugueses aqui no Brasil, como algo que causou um mal para o Brasil. O Brasil, na verdade, ele já vivia uma guerra interna. Tupis, Guaranis, eles já brigavam, já estavam ali naquela briga por espaço, né, por melhor local de caça, né, o guerreiro mais forte, então já existia essa briga. Assim como maias, incas e astecas já tinham as brigas deles entre as tribos. Sim. O que o português foi trazer a gasolina, né? Pois. E fez esse fogo E se aumentar. aproveitou disso, né? Não só aqui Sim, nas sim, Américas, sim. mas na África também, né? De pegar nações que eram inimigas e de dar o dinheiro ali para um lado, de fomentar, porque a ideia dele é que se o pessoal se destruísse, ótimo, né? Se matasse, maravilha, porque depois ele só chegava para recolher o que sobrou e botar no bolso, né? Eu acho linda essa nossa sintonia, porque a gente ia falar isso também. Por que tanta escravidão? Não estou justificando 100% a favor do preto, do negro, de tudo que a gente tem que ressarcir a esse povo tão irmão, tão urgente, né? Mas foi isso que se aproveitaram também lá. Né? Chegando lá, existia essa coisa tribal, essa força, essa disputa. E o que o europeu fez ali foi maquiavelicamente colocar ali as ideias dele e trazer as armas, Pri. Né? Isso. Eu era criança, eu estava em Águas Belas, né? Sertão aqui de Pernambuco, logo depois de Garanhuns, ali na divisa. E você, como pessoa também que tem parentes no interior, sabe que a eletricidade tem 10, 15 anos que chegou por todo o sertão. Né? Então a gente andava por ali, eu estava na casa de um parente que tinha televisão, e eu vi um carro soltar inúmeros mísseis. Era a guerra do Iraque. Né? Lembra da guerra do Iraque? Você deve ter estudado, quem está por aqui deve ter Sim. lembrado. Né? E quem fez a guerra do Iraque? Né? Quem motivou? E qual era? Inclusive, Fala. na guerra do Iraque se lançou um conceito perigosíssimo, né, que é a chamada guerra preventiva. Oh. Que é, eu não estou revidando, eu estou te atacando porque eu sei que você vai me atacar. Preventiva. Então é um negócio ainda mais complicado, né? Porque como é que você vai ter certeza que realmente aquela pessoa, aquele grupo, aquele país, aquela nação
realmente ia provocar alguma coisa, ia fazer alguma coisa. Aí você chega lá e já faz antes, tipo, é um De, negócio bem de guerra. complicado. Eu acho que de guerra quase todos nós aqui temos alguma lembrança. Primeira Guerra, Segunda Guerra, mas essa guerra especificamente me chamou porque ali foi vendida inúmeras armas, dada Sim, aos dois lados, ao Iraque e ao Irã. A mesma nação deixou as duas nações armadas, fez os testes bélicos deles, viu que as armas deles funcionavam, e aí saiu vendendo ela para o resto do mundo e mantendo. Então, sim, guerra é muitas vezes disso aí. Né? É diferente, é o que a gente precisa se entender, gente, que aquela guerra tribal, né, lá dos primórdios da humanidade, é muito diferente das guerras de hoje, primo. Né? De uma guerra que está acontecendo na Síria, motivada pela cobiça, pelo petróleo, pelaquela região ser uma região estratégica com o mundo. Então é muito diferente. Né? Eu já não estou pensando simplesmente em manter o meu clã, em manter minha tribo. É como você disse, eu estou bombardeando o outro, porque talvez o outro possa me bombardear. Mas será que é isso mesmo? Será que eu não estou de isso. olho na fonte E, ainda do maior recurso, que é o petróleo? Será que eu não estou de olho na fonte de água? Será que eu não estou de olho na floresta que ele tem? Né? Você ia nas falar. terras, né? E tem até um filme muito interessante sobre isso, que é com Nicolas Cage, que é acho que é o Senhor das Armas, Seu das né? armas. E ele fala justamente isso, né? Ele é um empresário, uma pessoa que ganha dinheiro com isso, vendendo armas para todos os países. E aí mostra, né? Diversos casos das nações mais pobres às mais poderosas, né? Entrando nesse comércio negro de armas para poder garantir aí o seu poder nessas guerras e nesses conflitos, né? E eu acho, Gil, que ainda também, infelizmente, a gente vê muitas guerras movimentadas pela intolerância e pelo Chegado. ódio, né? Às vezes a gente vê essas guerras dentro do próprio país, né? Um Irlanda. país que deveria ser uma nação unida e aí de repente você tem ali pessoas que não se toleram a ponto de formar milícias, de formar grupos civis armados e se degladiarem, né? Então, assim, ainda há muito disso, né? O caso da Palestina com Israel, né? Que na terra de Jesus, na terra onde o mestre passou, né? Falando sobre o amor, falando sobre tudo aquilo, e a gente vê esses locais sagrados, não só para os cristãos, mas também para os judeus, mas também para os muçulmanos, né? Sendo aí alvo de disputas e conflitos que vêm há séculos, A né? gente, a Pela falta de gente, entendimento. a gente estava pensando, Pri, quando você falou, justa, quando você começou a falar, a gente estava pensando da Irlanda, a Irlanda do Norte, né, que ali teve um Sim, derrame a de sangue Irlanda e a Irlanda do terrível, Norte, né, católicos e, e e, protestante. e protestantes, né, você trouxe o exemplo também aí dos judeus na Palestina, e recentemente tivemos no Rio de Janeiro, né, uma perseguição tremenda pelos Sim, chamados grupos, né, armados lá de lá, né, os chamados traficantes de Jesus, né, que esse termo eu fiquei estudando, fiquei sabendo essa semana, que são traficantes que têm uma ligação através da família com as igrejas protestantes, e aí, por intolerância, eles saem quebrando os templos, né, de candomblé, os templos de Umbanda, né, em nome de Jesus. Né? E aí a gente não tem como a gente não pensar quem reencarnou ali. Né? a Guerra Irlandês, Santa de novo, né? muçulmano, a Guerra Santa está Os no Brasil. cruzados, né? Né? São os cruzados, os novos cruzados, né? Pois é, a gente teve, a exemplo, né, me veio agora, me lembrei, em uma das paradas gay, né, a gente teve um ataque com uma bomba caseira de prego, só um tempinho atrás. Né? Então veja que movimento ainda surge. Né? O homem, o conflito quando ele não é resolvido internamente, quando você não Isso. consegue entender seu orgulho e sua vaidade, você explode ele em cima do outro. E quando Isso. você consegue ser um líder influenciador, isso se torna muito perigoso. E Porque teu as discurso ele se torna instituições, muito né? verdadeiro. Oi, Pri? As próprias instituições, elas são formadas por pessoas, né? E aí Sim, você imagina, se essas pessoas ainda têm esse problema, esses conflitos internos, essa maneira de ver o mundo, resolvendo as questões ainda pela força, elas vão levar isso para o seu com dia a certeza. dia,
Com certeza. para a sua sociedade e para estas instituições, né? E aí você vai ver, na verdade, nações, por exemplo, com comportamentos que nada mais são do que a representação do que o seu povo pensa, né? Do Certo. que Isso aí. realmente aquela nação, desde pequena, aquela criança é criada para achar que é o país mais fantástico do mundo, que tem direito a tudo e que quem não quiser concordar vai ser arrancado da frente de qualquer jeito. Então, são coisas que vão sendo moldadas desde pequeno nessa ideia, né, de nacionalismo, como Hitler fez, Observado, né? né? E Como você fez Hitler essa alimentou pergunta, né? Falou sobre nacionalismo, né? Eu lembro bem. Né? isso. Esse nacionalismo desnecessário, né? Ser nacional não é botar um fuzil na mão e defender. Para dar um exemplo agora, antes de eu ir aqui para ser um pouco mais leal, a gente vai ler aqui a perguntinha já já no Livro dos Espíritos, né? Pergunta Daqui a pouco vai 758. cair, decidiu, mas ainda não apareceu o aviso, não. Mas eu acho que daqui a Pronto. uns 5 minutinhos. Minha auxiliar aqui me disse que falta 15 mil. Ah, é? Ah, então É, beleza. Então, ótimo. vê só. É, a gente tem o caso de Thomas Dois, né? Não sei se você já ouviu falar, que é aquele filme Até o Último Homem. A história Não me lembro. é- eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Thomas Dois. Né? Tem que pesquisar aí e procurar Até o Último Homem é o nome do filme. Que ele é um americano que foi para a guerra. Ele foi guerrilhar. Mas veja que pensamento nobre dessa criatura. Ele é um cristão, né? Formado pela disciplina da Igreja de Sétimo Dias, né? Adventista do Sétimo Sim. Dia. E passou por um processo muito difícil, porque ele é filho de um ex-militar, de um militar aposentado, que vê com todos os seus conflitos que a guerra coloca no homem, né? Porque um homem que foi para a guerra, ele nunca volta o mesmo. Certamente ele volta muito necessitado, com muitas carências, né? Com muitos horrores dentro dele. E o pai dele vivia esse conflito, e a solução para o pai dele foi o alcoolismo. Né? E nesse alcoolismo aí, uma das vezes ele tentou matar a mãe, a esposa, a mãe do Dóis, né? E o Dóis tomou a arma da mão do pai, apontou a arma para o pai e quase que chegava às vias de fato. Graças a Deus não chegou. O Dóis ficou lá na cidade dele, a guerra surgiu, Segunda Guerra Mundial, todo mundo se alistando. Ele também se alistou, ele se sentiu nacionalista, precisava fazer isso, ele não achava justo, apesar de ser um cara franzino, maguinho e tal. Procura o filme, gente, é bem interessante. Né? Baseado em fatos reais, adoro filme baseado em fatos reais. Aí ele foi para a guerra. Sendo que ele foi para a guerra com um pensamento convicto. Estudante de medicina, ele iria salvar vidas. Para salvar vidas, ele não pegaria em nenhuma arma. E isso gerou um confronto, Felipe. Saiu do conflito e falou do confronto. Dentro de um exército, dentro de um batalhão chamado a cavalaria, né, que são as pessoas que vão de frente, um homem que diz que não pega no fuzil. Ah, eu me lembro agora dessa história você falando. Ele não fazia os exercícios. Ele foi xingado, ele apanhou, ele foi parar em corte. Né? E aí o pai dele dá uma lição maravilhosa, que o pai dele consegue defender o filho, consegue, e ele vai para a guerra. E esse cara realmente não tira a vida de ninguém, mas ele salva muitas vidas. Ele salva muitas vidas. No finalzinho, para ficar bastante emocionante, a galera faz o depoimento, fala sobre ele. Pessoas que criticou ele pedem desculpa e falam o quão importante ele foi. Vê que alma, vê que espírito elevado. Completou o nacionalismo dele, serviu ao país dele, mas não tirou a vida de ninguém. E fala relatos que ele ajudou até os japoneses, né? Porque é o confronto que ele participa diretamente com os japoneses. Sim, Então, vamos ficar com essa ideia na nossa cabeça aí. Será que eu tenho que ir para a guerra simplesmente para guerrilhar? Né? verdade. Deixa eu ler rapidinho alguns Leia, comentários leia. aqui, viu? Leia assim. Weber colocou aqui que Haroldo fala brevemente sobre a chegada desses espíritos em nosso país, baseado na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando você estava falando sobre a questão de que seres estão reencarnando Se lá eles estão nos reencarnados conflitos lá. do Rio, por exemplo, né? E realmente, nesse livro, ele tem um capítulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele fala que foi pedido a Ismael, né? São Luís, que é o patrono da França, ele pediu a Ismael, que é o patrono aqui no Brasil, que a gente recebesse, né, os espíritos que tinham encarnado na Revolução Francesa, provocado a Revolução Francesa, com aqueles atos
super violentos, né? E foi um momento, assim, que se defendeu a liberdade, a fraternidade e a igualdade, Com muito muitas sangue. vezes decolando cabeças, Com muito né? E sangue. ateando fogo em vários prédios e pessoas. Então, assim, se usou da violência para se chegar a um progresso social. A gente não pode negar, né, que realmente a mensagem que a Revolução provocou foi necessária para que a gente mudasse aquela ideia feudal, monárquica, mas os meios não foram os melhores, né? E aí esses espíritos extremamente endividados com os meios violentos que usaram para conseguir isso, vieram e reencarnaram aqui no Brasil, né? Isso. Que estava ainda se formando enquanto nação aí após do período da independência. E aí Erasmo comenta que as guerras sociais, infelizmente, são algo ainda muito frequente em todo o Brasil, né? E Saio Guerras diz urbanas, também como ele falava, né? No momento de estudo isso, meu e dele, a gente trocava ideias, guerras urbanas, né? Existem. Né? isso. E aí Saio colocou, né? Vejo as guerras como a denúncia de uma humanidade que ainda possui um ego tirânico, que se alimenta do orgulho e da vaidade, não deixando de identificar os passos de progresso que podemos dar em todo contexto difícil, como o que eu falei agora há pouco, sobre, por exemplo, a Revolução Francesa, que por mais sangrenta que tenha sido, ela teve a sua força em deixar ideais aí que hoje fazem parte da sociedade democrática, né? E Erasmo também dizendo que sempre nas guerras há espíritos de luz, né? Mesmo nas guerras há esses espíritos de luz, como o exemplo que você citou do rapaz, que são aí exemplos que nos mostram que toda guerra, na verdade, tem o seu fim, né? E que a paz também é almejada e a paz também é possível, né? Ah, então, Pri, quando a gente está dentro do espiritismo que a gente fala em guerra, quase todo mundo lembra logo do capítulo 6, né? Pergunta 728, lei da destruição, tal, né? Para justificar o processo. Mas a gente precisa amaciar isso aí, filtrar, reler, rever, conversar, discutir, propósito como a gente está fazendo agora, né? Então, a pergunta 728, ela diz assim, a destruição é uma lei da natureza? Só lembrando, gente, a guerra ela está justamente dentro desse capítulo, né? No capítulo de destruição necessária e destruição abusiva. Destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta 728. A destruição é uma lei da natureza? Resposta. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso, o que chamar de destruição, não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Onde é que a gente ganha pano de fundo nessa resposta dos espíritos? Sempre que a gente tem um pós-guerra, né, ou durante né, a guerra e o pós-guerra, se faz uma medição do que aconteceu. Né? Após um pós-guerra, os governos vão para casa, né, e começam a analisar o que está acontecendo, o que ficou por aquela guerra. E aí a gente começa a ver alguns saltos. Por exemplo, para a indústria farmacêutica, o pós-guerra, ele deixou a sulfa, né? Esse medicamento extremamente importante, utilizado hoje, um antibiótico. Deixou a morfina, também extremamente importante, utilizado hoje. Um paciente de câncer, ele sabe o que é o valor da morfina, né? Aquela medicação que diminui a dor. Isso. Né? Um paciente com alguma greguena avançada sabe o que é o valor de uma sulfa, né? Tratando, cuidando ali da sua ferida. E Na foram verdade, situações... a própria técnica de cirurgia, né? Elas Vamos chegar evoluíram lá. rapidamente, porque na guerra não tinha Isso. muito tempo para se resolver as coisas, né? Pois é, Pri. Na guerra foi desenvolvida a cirurgia plástica, né? Os reparos. Hoje muito utilizada de uma maneira, ao meu ver, bem Gilmar. Se você quer Superficial. fazer, quem fazer, faça, fique à vontade. O corpo é seu. Né? Mas, ao meu ver, nem sempre necessário. Mas a cirurgia plástica, que corrige muitas das vezes problemas como um lábio loberino, um defeito que a pessoa nasce que vai prejudicá-la, defeito entre aspas, Acidente, né? né? Que você Um passa. acidente, alguma coisa. Então foi nesse momento. Transporte, como a gente diz, né? A moto ela surgiu, né? O transporte de duas rodas surgiu durante a guerra, né? E tantas outras coisas surgiram durante a guerra, né? Então fica muita coisa realmente. Conceitos também foram construídos após a guerra,
né? Você, como pessoa da área, é ciências internacionais, né? De tua formação, né? Então, eu sempre digo, é dela da área, porque ela é uma pessoa que precisa estar por dentro dessa situação. Quantos tratados, Priscila, foram feitos? Sim. Né? Inclusive, Gil, a própria questão dos direitos humanos, né? Os direitos Sim, humanos sim. vão surgir em 1948, justamente nesse movimento que você falou, né? As nações voltaram da Segunda Guerra, né? Voltaram de todo o caos que Hitler provocou, foram para a mesa e disseram: peraí, como é que é isso? Simplesmente uma pessoa lunática surge, né? Decide que todo um povo deve ser exterminado, né? Faz as barbaridades que fez, porque não era só exterminar, mas muitas vezes torturar, né? Isso. Muitas vezes fazer experimentos científicos, fazer coisas abomináveis. E toda uma nação, querendo ou não, acabou ficando à mercê daquilo, né? E aí se viu a importância de realmente se estabelecer um acordo geral sobre o direito da pessoa humana, né? Resgatando já princípios que já existiam desde a época da Revolução Francesa, né? A liberdade, a fraternidade, e Isso. a igualdade, que vieram depois para muitas constituições e muitos países, e Isso. formar uma carta, né? Que é a Carta dos Direitos Humanos do Homem, né? Entendendo o homem também a mulher, mas era o conceito da época de se Plural. usar o É. termo global, mas assim, justamente de dizer, ó, a gente não pode voltar para esse ponto, a gente não pode voltar para essa atrocidade. E aí, Gil, até quando eu estudava muito isso na época da faculdade, eu via muito o pessoal dizer assim: ah, mas isso é ridículo, porque as nações assinaram e depois rasgaram, porque tá aí as Rasgado. guerras, né, as confusões, os cacetes Sim, sim. acontecendo. Mas vamos pensar que séculos atrás, muitos séculos atrás, a lei formal que existia era a lei da violência. Vamos Com pegar certeza. a lei de Isso. Italião. Era a A lei famosa formal, italiana. né? O Código de Isso, Hammurabi. isso. Então, olho por olho, dente por dente. Código de Então, Hammurabi. aquela lei que definia, que dizia o que era legal, o que poderia ser feito, ela já incitava a violência. Hoje, a lei internacional, digamos assim, né, o acordo internacional, os acordos e, consequentemente, as leis dos países, elas já propõem outro processo, elas já propõem a paz, a igualdade, o direito da pessoa humana, né? Significa que os países respeitam, que os governos fazem? Ainda não. Mas Isso. pelo menos a gente já disse, ó, isso é o certo. Então, eu acredito que já é um passo de evolução, porque antes a gente dizia que o certo era algo totalmente errado, né? Pois E é. aí o próximo passo é a gente fazer conforme a gente prega, conforme a gente estabeleceu nas nossas leis, a gente seguir exatamente o que foi pactuado, né? Deu o Isso aviso mesmo, aqui de Ju. 25 segundos. 25 segundos, né? A gente cai. Isso, Ó, gente, a gente vai sair, mas eu quero todo mundo de volta, viu? Todos nós que estamos exatamente. aqui, ó, vamos voltar, vamos continuar, né, nosso estudo, a nossa análise aí, né? Lembrando que é estudo, isso aqui não é palestra, isso aqui não é algum Vamos monólogo, cair em né? 5. Vamos lá, gente. Vamos retornando aqui. Iveson. Esperando aqui Gilmar aparecer para eu convidá-lo novamente. E a gente dá continuidade ao nosso estudo de hoje, tá certo? Você foi o primeiro, Iveson. Deixa eu ver aqui se Gilmar já apareceu, ainda não. Agora. Por aí também, que bom te ver por aqui. Xanda, Gabi, Erasmo. Oi, voltamos. Voltamos. Então, gente, como Priscila estava falando, né? São em cima dessas situações que a gente enxerga
a lei de destruição sendo colocada. Mas, gente, quando tu lê a lei de destruição, também vê a lei de amor, né? Vai lá no Evangelho, lê a lei de amor, vê o capítulo de amor ao próximo, de caridade, né? Amar Abre, os vossos inimigos. amai vossos inimigos, né? Vamos entender também, não vamos fazer dessa lei de destruição a pedra fundamental de nossas atitudes, não, viu? Porque, veja que ele fala de destruição abusiva. E aí, Pri, eu quero entrar numa fala bastante interessante, que é o comportamento dos homens no combate, o comportamento do ser humano no combate. Porque muitas das vezes, né, se tem um pensamento vindo do comandante. E quando ele chega nos comandados, a coisa muda, porque no fronte, ali no sangue, né, no olho a olho, né, o soldado ele pode exacerbar, ele pode caracterizar e colocar para fora o que ele traz de dentro. Tivemos o exemplo que eu citei agora há pouco do Dóis, que ele foi para salvar. Tivemos os exemplos de alguns soldados brasileiros, né, que na Segunda Guerra Mundial, ali na Itália, os soldados alemães se entregaram e os brasileiros não deram um tiro. Foi numa Sim. carta. Os alemães se viam já cercados daquela situação toda, então se entregaram sem ter sido derramado. Né? Glória para o nosso exército. Então, muitas das vezes, é esse soldado que faz o horror da guerra crescer tanto. Ele pratica, além da morte, a morte com crueldade. Ele pratica os estupros, a pedofilia, o saque, né? A humilhação, aquele que já está submisso, que já está rendido. Né? É por isso que dentro da guerra existe o chamado crimes de guerra, porque a guerra ela tem um código. Né? E aquele que guerrilha com serenidade, está guerrilhando ali, porque também temos que entender o seguinte, né? Enquanto patriota, enquanto pessoa nascida na nação, você vai muitas das vezes para a guerra involuntariamente. Em nosso país, Forçosamente, né? em nosso país, o homem ele se alista involuntariamente. Né? Não é algo voluntário. Todo homem, né? Inclusive, Gil, Fala, há países em que você é obrigado, por exemplo, a gente aqui tem a carteira do reservista. Há isso. países em que você é obrigado a servir A servir. pelo menos Sim. 2 ou 3 anos e só depois é que você pode retornar para a vida civil, né? Isso. E essa questão que você está falando da guerra, também, assim, a gente tem que entender que a guerra em si, ela não é um processo que a gente pode dizer que é um processo positivo, né? Eu acho que quando você fala nessa questão da lei de destruição, é importante, porque o que o Espiritismo traz na lei de destruição é nada é em vão. Isso. Mesmo o caos, mesmo a doença, mesmo as grandes catástrofes naturais, mesmo as grandes guerras, dali você vai extrair algo para o progresso, porque nada na criação é em vão. Sim. E tudo é aprendizado na vida humana. No entanto, isso não pode, eu acho muito importante quando você diz a gente não pode se habitolar na lei de destruição, isso não pode servir para justificar a existência dessas situações, né? Por quê? Porque isso é apenas um caminho do progresso, mas não deve ser o caminho que a gente deve perseguir. A gente deve perseguir o caminho do amor, da compreensão, do diálogo, da construção do entendimento. Há outros caminhos possíveis, né? E são esses caminhos que a gente tem que buscar seguir. E aí você falando sobre essa questão da ética da guerra, né? É interessante também quando a gente vê que, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma guerra muito impactante, porque uma das coisas que ela fez foi levar a guerra e o conflito para dentro da tua casa. Isso. Seja na questão dos noticiários, né, que começaram a se movimentar com mais força, as informações que começaram a chegar, apesar de na época ainda não ter tanto essa questão de TV, mas a rádio levar a notícia da guerra, o que estava acontecendo no fronte de batalha para o dia a dia das famílias, seja porque se começou a bombardear cidades. Isso. Porque até então se marcava um local
Um Isso. campo, Esse um tipo foi. descampado, um matagal, uma floresta, né? Se você pegar as guerras napoleônicas, foram assim. E se ia com as tropas para lá, e lá se resolviam as situações, acontecia toda a violência, toda a conquista, mas de certa forma, óbvio que havia saque em cidades, né? Haviam cidades que se tocavam fogo na passagem desses exércitos, mas de certa forma havia uma certa proteção para com os civis. Quando chega a Segunda Guerra Mundial, se bombardeia as cidades. O alvo não é mais o exército inimigo. Se bombardeou O alvo escolas, igrejas, são as hospitais. escolas, são as igrejas, são os hospitais, são as pessoas comuns que estavam ali tentando viver sua vida, né? Então, assim, realmente foi um negócio avassalador. E aí, quando a gente chega na Guerra do Golfo, por exemplo, já lá na década de 90, a gente tem uma outra situação que é que os conflitos passam a ser transmitidos pela TV. Você vê as bombas caindo nas casas, né? Então, assim, e até em 45 você vai terminar com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, uma arma nuclear que não só matou muitos e destruiu cidades, como até hoje há pessoas que sofrem com os efeitos radioativos que foram provocados. É Então, assim, psicosfera também, né? no todo, Curiosamente, né? curiosamente, Pri, tive um estudo onde a pessoa trouxe para a gente que a radiação de uma bomba nuclear é a única energia física que ela pode, de fato, dissolver um espírito. Veja, levar a uma condição de um espírito se tornar algo gelatinoso, algo... Não essa forma. Ela dissolve no perispírito e pode prejudicar até o espírito. Vai ter que recomeçar aquele espírito. Ele cita, né, como algo que pode acontecer através da radiação nuclear. E tem mais alguma coisa? Valéria comentou aqui, né, o que eu falei na live anterior, na primeira parte, que a Declaração dos Direitos Humanos vai ser estabelecida justamente após a Segunda Guerra, né, diante de todas essas atrocidades, como uma tentativa, né, dos governantes de estabelecer um limite, né, para tudo de horrível que se viu, e inclusive na questão nuclear, houve depois, né, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que também foi uma tentativa de impedir que novas nações desenvolvessem armas nucleares, né? Mas aí, mais uma vez, a gente vê o poder e a economia e a ganância por trás, porque quem já tem as armas nucleares, no tratado não é obrigado a abandoná-las, né? Então, os Estados Unidos, né, a Rússia, que herdou da União Soviética, e todos os outros países que já eram, naquele momento, pós-Segunda Guerra, desenvolveram as armas nucleares. Quem desenvolveu, desenvolveu. Mas quem não desenvolveu, não vai desenvolver mais. Então é um acordo meio meia boca, né? Porque o que o Brasil, inclusive, pleiteia é que ninguém tenha e todo mundo jogue fora o que tem. Mas são coisas que a gente ainda vai ter que evoluir enquanto humanidade para poder alcançar, né? Curiosidades espíritas, né? Luiz Sérgio fala no livro dele Cascata de Luz, eu acredito, que existe uma seleção de espíritos, né? Uma corrente de espíritos, né? Um grupo de espíritos que cuidam dessas armas nucleares. Fisicamente, eles isolam essas armas com as energias, porque se não fosse isso, isso já tinha estourado. Acho que André Luiz também, em alguma das obras, eu não posso falar com fidelidade, estou soltando assim, mas é algo assim, que a gente se parar um pouquinho para pensar, realmente, será que o metal que absorve uma arma nuclear desde a Segunda Guerra, será que ele não está se corrompendo, ele não está, né? E acredita-se que essa energia ela não foi liberada ainda por mera ação dos espíritos em nome do Cristo. Eu ia Não, e falar para ele. a própria consciência, né, Pois é, desses Samara. dirigentes de não usar, né? Porque você imagina, a Guerra Fria, ela foi justamente isso. Era a humanidade, né, o mundo dividido em dois lados, cada um desse lado com um botão gigante que apertando explodiu uma bomba nuclear. Isso era a Guerra Fria, né? E aí, assim, eu pelo menos nasci quando ela acabou praticamente, né? Que eu nasci em 89. Mas eu entendo que meus pais, por exemplo, eles
sabem qual foi a sensação de viver naquela época, né? Todo dia no noticiário, uma informação como se, meu Deus, é agora, vai acontecer, né? Então, assim, com certeza houve um trabalho intenso da espiritualidade para conter o ânimo desses dirigentes, né? Para que eles não chegassem às vias de fato, né? Porque uma guerra com armas nucleares é uma guerra que ninguém sobrevive, né? Pri, Então, é uma coisa que realmente deve exigir muito da espiritualidade. veja, a gente tem, né, indo ao terceiro item, que é as guerras, no sexto capítulo, né, do Livro dos Espíritos, na pergunta 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem mais do que o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ele se tornará menos frequente, porque ele evita as causas. E quando se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe a humanidade, né? Então, se para frear um neo-governo aí que está se achando dono do mundo, né? Que seria a proposta da Terceira Guerra Mundial, né? Surgir esse pensamento aí de imperialismo, de dominar todo mundo, temos que enfrentar. Temos que ter uma guerra, né? É preciso para frear aquilo ali, que é também muito que a espiritualidade nos fala, né? Que muitas dessas guerras, ela é a cirurgia necessária para que se tire aquele apêndice que está fazendo mal para toda a humanidade. Então vai entrar aquele grupo de médicos ali, né? Aquelas nações, e vai frear essa nação que está espalhando tanto mal pela terra. Mas que para se fazer isso, que a gente cada vez mais abandone os instintos e se aproxime dos sentimentos, do sentido. Que a gente cada vez mais, ao fazer, se tiver essa necessidade, que a gente não seja bárbaros, que a gente não seja animais, que enxergue o outro como um adversário, mas não como um inimigo, com a necessidade de dar o freio de correção, mas que jamais quem não está naquele combate sofra como sofreu na Segunda Guerra Mundial, como você deu exemplo. Por que eu vou bombardear uma escola? Por que eu vou tirar a vida de uma indústria que não tem nada a ver, uma indústria alimentícia, que não tinha nada a ver com a guerra diretamente? Então a gente tem que parar e pensar isso. Porque quando a guerra usa desses artifícios, quando seus líderes usam desses artifícios, estão sendo cruéis, perversos. E para a crueldade e a perversidade se tem um preço muito alto a pagar, né? Se comenta muito sobre o Adolf Hitler. O que eu sei é que ele é um espírito que quase todos os dias, se não todos os dias, ainda recebe uma carga muito negativa de energias. E isso, com certeza, está fazendo muito mal a esse espírito. Os escândalos são necessários, mas ai daquele que for o motivador do escândalo. A dor é precisa, mas ai daquele que for agente da dor alheia. Essas são falas do nosso Cristo, Cristo Jesus. O homem que combateu. Condeneis o pecado, né? Mas não o pecador. Não o pecador, né? O homem que combateu, que fez o bom combate, né? Que soube e que conflitou, né? Que o tempo todo conflitou aqueles que dominavam, mas que ensinou que pode ser feito com amor, com solidariedade, com conversa, né? Em momento de fala. Então, Pri, o que provoca a guerra? Se eu posso fazer uma resposta hoje, é o orgulho do homem, é a vaidade, né? É a falta de diálogo, é a falta da conversa, né? A falta do respeito, da equidade, né? Do olhar de justiça. E para além da justiça, é a equidade, olhar para o outro e enxergar nele os seus potenciais, mas também sua fragilidade. E vamos conversar, porque você tem algo que nos interessa. Mas eu também posso extrair esse algo de você de uma maneira cordial e não medir força. Né? Patriotismo sem um pouco de razão é fanatismo. Fanatismo mata.
O fanatismo isola o ser e o mata, o paralisa. Nós não estamos em tempo de paralisia. A gente está em tempo de avanço, de progresso. Mas eu não posso fazer, como a gente já falou, da lei de destruição a única causa do progresso. Porque, na verdade, a única energia que nos faz ir para o progresso, ir para a frente, evoluirmos, é o amor. É o sentido de olhar para o outro e enxergar nele um ser humano que precisa de mim, mas eu preciso muito também dele. E quando a gente, enquanto nação, com um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de recurso financeiro, com bancos financeiramente falando mais seguros, enxergamos nos outros que estão abaixo da gente, alguém que precisa da gente, né? Alguém que eu possa ajudar, e em cima da ajuda que eu der, de uma maneira humana, ele também me retribuir essa ajuda. Nossa, que evolução chegamos. Que patamar estamos. Mas a gente está numa confusão muito grande, Pri. A gente vive guerras dentro da nossa comunidade, dentro de nós mesmos, e guerras maiores. Estamos num estado de guerra, por algo minúsculo que a gente não consegue nem enxergar, que é o vírus, né? E a gente não está suportando. Imagina aquelas pessoas que têm que passar realmente pelo horror da guerra. Se chegarmos na Síria agora, vamos encontrar crianças fragilizadas. Crianças que ela não consegue. Se eu chego perto dessa criança, por mais carinho que eu queira dar, ela está em grito, ela está em espanto, porque eu sou o estranho que está invadindo novamente a terra dela. E isso são relatos trazidos por pessoas que passaram pelo Holocausto, pessoas espíritos que ainda vêm nos dar comunicação, Pri. Espíritos que a gente ainda recebe dando comunicação da Guerra do Paraguai, da Revolução Francesa, né? Espíritos que ainda contam esses horrores para a gente, que choram, crianças que choram ainda o abandono, porque o pai foi e não voltou, porque a mãe saiu e não voltou. Então a gente precisa ter esse olhar atento, né? Será que a destruição, será que a violência, ela é o melhor caminho para a gente progredir? Claro que não. E eu digo sem medo, claro que não. Existem outros caminhos, mas a espiritualidade ela é muito sábia. Deus, na sua infinita bondade, ele tira proveito de tudo. Então, se a gente tem uma guerra, óbvio que ele vai tirar o melhor dessa guerra. Vai ser uma medicação, vai ser uma tecnologia, vai ser um tratado, vai servir de lição para que o outro não faça. Vai ser tirado alguma coisa. E nesse capítulo aqui tem um momento que se pergunta, os espíritos, a espiritualidade, ela assume um lado na guerra? Sim. Depende da escala em qual ele se encontra. Um espírito atrasado, um espírito que, como os nossos, de prova e expiação, ele vai servir a nacionalidade dele. Então ele vai incentivar, ele vai encorajar, ele vai fazer de tudo para que aquele conterrâneo dele, né, ganhe essa guerra. Um espírito sensível, um espírito já voltado para o bem, ele vai ficar atento de que maneira eu posso atender. É com uma prece? É intuindo a um médico? É intuindo que, olha, vamos invadir, mas vamos tirar o mínimo possível de vida. Eu quero lembrar a todos que já leram, né, Nosso Lar. Quem não leu, tá vendo, Jackson? Pode assistir o filme Nosso Lar, Jackson. Né? Lá a passagem que quando toca as sirenes, opa, o que está acontecendo? Entramos em guerra. Vamos nos preparar. Todas as colônias da Terra. Né? Que é um momento que eu revelo aqui, Pri, revelo no sentido assim, eu acho que muitos médios já teve esse contato, que é um momento que estamos passando agora. Inúmeras colônias espirituais estão em estado de alerta, recebendo os nossos irmãos que estão desencarnando pela Covid. Inúmeras colônias espirituais estão incentivando, né, os cientistas, como incentivaram nas guerras. Nas grandes guerras e nas pequenas guerras. Né? Porque a gente, quando fala em guerra, a gente logo reporta as maiores guerras. Mas a gente teve tanta guerra. Né? Guerras pequenas, a gente está tendo guerra ainda. Nossos irmãos da Síria, a Venezuela está em guerra. Né? Uma guerra declarada. Né? Bem pertinho da gente ali. Né? Com a violência urbana diariamente. Estamos no estado de guerra. Agora, recentemente, a gente, né,
defrontou novamente no Rio de Janeiro a linha de tiro, né? Com armas de guerra. É interessante, né, que o SUS ele teve que se preparar nessa região para fazer atendimento a pessoas feridas por arma de guerra. Então, os enfermeiros, os técnicos, médicos tiveram que se preparar. Veja que ponto chegamos. Mas é algo ainda muito silencioso. É porque o dedo da política não entrou. Não tem o potencial político como a gente tinha falado anteriormente. Né? Não tem um potencial. Oi. A gente já chegou na nossa hora. Que pena. Foi tão rápido. Pois é, mas, eu sempre assim, acho rápido. Eu gostei muito dessa tua fala final. E eu me lembrei de uma palestra que eu vi certa vez. Eu não me lembro, me desculpem, de quem foi. Mas falava sobre a cultura de paz e a cultura da violência. E aí se dizia, né, que a violência, ela ainda que nós ainda vivemos numa cultura de violência. Sim. Fomos forjados, infelizmente, nessa cultura desde quando chegamos na vivência terrena, né? Como você explicou no início, porque inicialmente a gente precisava guerrear para comer, guerrear para ter uma caverna para dormir, e a gente se acostumou de certa forma a isso. E esse programa da violência, ele continuou rodando como se fosse um programa invisível no nosso computadorzinho. E aí, diante do nosso dia a dia, quando a gente se vê em situações de conflito, a gente acaba rodando esse programa no nosso subconsciente. E a resposta da violência, ela ainda é a resposta mais rápida. É a resposta que chega primeiro. É feio, mas é. Da nossa fala, através do nosso toque, né? Através do nosso físico, como você falou, da cabeça que dói, né? Do rosto que fica quente, da sudorese. Então, a gente ainda tem isso muito forte incutido em nós, porque a cada encarnação que nós vivenciamos, ainda carregamos essas impressões da prática da violência, né? E aí, claro, que a cada encarnação nossa, nós temos a possibilidade de nos afastar mais disso, daquele eu violento que eu fui, daquele homem velho que eu era, né? De tirar de mim esse instinto selvagem, esse instinto primitivo, porque a cada encarnação eu vou conseguindo olhar um pouco mais para cima e um pouco menos para baixo, um pouco mais para dentro de mim e um pouco menos para fora, né? E eu acho que é isso que a gente precisa fortalecer. Por que ainda existem guerras e conflitos no mundo? Porque nós ainda não conseguimos nos desassociar desse eu violento que nós trouxemos há séculos e milênios atrás, né? E a gente sabe que a natureza não dá saltos, a gente sabe que a gente não se transforma do dia para a noite, mas é necessário falar sobre isso, se perceber nesse movimento, para que a gente possa construir uma nova realidade. Eu completo também dizendo, Pri, por que existem guerras e conflitos na Terra? Conflito a gente viu que ele vem como algo até positivo, eu posso ter ele, nós não estamos falando do conflito aqui, o combate, né? Mas as guerras elas já não precisam mais acontecer. Concordo com você que a gente precisa voltar as nossas forças para uma cultura de paz, e a gente precisa realmente estabelecer isso dentro de nós, para que chegue no lar. Como diz o hino de Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Que eu possa valorizar essa frase, que eu possa fazê-la de um mantra, acalmando meus pensamentos, me conhecendo, né? Eu só confronto, eu só entro em combate com aquilo que eu não conheço, pelo medo, pelo susto, né? Então é interessante sempre, antes de você começar qualquer atitude violenta, parar um pouco, refletir. Se a fez, tenta mediar ao máximo, né? Se no momento que você está fazendo, você consegue voltar para você, acalmar aquela ira, pensa e vê como recomeçar, né? O importante é que isso é um exercício, né? Essa cultura de paz, ela tem que ser estabelecida. Não adianta eu, enquanto educador, enquanto pai, enquanto pessoa na sociedade, querer sempre dar exemplo de cultura, dar exemplo não, né? Querer sempre falar da cultura de paz para o outro, se eu não tenho a paz comigo, se eu não dou exemplo.
um exemplo, ele arrasta multidões. Né? Essa afirmativa ela vem caminhando conosco por muito tempo. Então, gente, é esse pensamento. Vamos ajudar em que podemos, emanando os nossos pensamentos. Quando vir qualquer pensamento de violência, tentar parar, né? Tentar frear ele, trocar por um pensamento positivo. Esperança, né? Sempre nutrindo a nossa cabeça. Hoje eu vou ser menos violento do que eu fui ontem. Para que isso possa espalhar. Hoje eu sou Gilmar e estou aqui. Não sei se amanhã eu estarei na política e de repente eu posso ser o chefe de nação. Como você, Priscila, como todos nós que estamos aqui nessa live nesse momento. Né? Então eu preciso estar conectado. Né? Conectado com o que é arte bom, com o que é melhor. Né? E ninguém melhor do que o Cristo para ser esse grande exemplo de paz, de solidariedade, de respeito ao outro. Né? De entendimento do limite do outro. E principalmente da presença educativa, mostrando ao outro que existem outros caminhos para além da violência. Né? Que a violência não leva a nada. Né? Então, volto a dizer, quando você pensar nas guerras, que você lê a lei de destruição, toda ela, com calma, 2, 3 vezes, nunca deixa de ler a lei de amor. Nunca deixa de ler o capítulo seguinte que fala da sociedade. Essa necessidade que a gente tem de conviver com o outro. Da necessidade que eu tenho de falar cada vez mais olho a olho com o outro. Ouvir o outro a falar. Esperar sem ansiedade para que o outro possa dizer e eu possa entender. E assim a gente está resolvendo possíveis conflitos. É isso que eu tenho para dizer essa noite, sabe, Pri? Que a gente possa, as guerras, possa ser que ela exista até amanhã. Mas que a nossa postura seja a melhor possível nesse cenário. A gente somos conhecedores. Todos nós que estamos aqui nessa live somos conhecedores. E se você não é, o momento é esse. Você já foi desperto. Lê mais o Evangelho. Entende mais o que é a paz. Esteja sempre ao lado da paz. Esteja sempre ao lado daqueles que são tidos como os vencidos. Que muitas das vezes são os vencidos que nos dão lições maravilhosas. É isso, Pri. Verdade. Só vou ler esse último comentário aqui que chegou, de Erasmo, que ele disse que se a guerra e o conflito, né, chegar até você, que você seja o ponto de luz para que ele chegue ao fim, né? Que você seja aí o elo final, né? Isso. E é isso, Gil. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve conosco até aqui, apesar dos percalços que a gente teve hoje. Né? Infelizmente, Erasmo não pôde estar com a gente como programado, mas participou, comentou, contribuiu. E lembrando que a gente vai estar sábado que vem novamente. Hoje a gente está colocando lá no nosso perfil, aqui no nosso perfil, o cronograma do mês. Então vocês vão poder ver todos os temas que a gente vai ter maravilhoso, esse mês de agosto. Viu? Tem muita coisa boa, tem muita gente legal que vai conversar com a gente. Lembrando que temos o nosso canal do YouTube, Mocidade CSPJ. Todas as lives também são colocadas lá. Curtam, comentem, compartilhem, né? Que com certeza vocês vão estar ajudando a gente a levar a palavra da doutrina. Né? Porque, minha gente, precisamos falar sobre esses temas, precisamos compartilhar isso com as pessoas ao nosso redor, para que a gente juntos comece realmente a São Pedro para tratar sobre este tema, tá certo? Então, esperamos vocês para essa live também. E, Gil, queria pedir para você fazer a nossa prece final e a gente conclui por hoje. Vamos lá. Eu só quero fazer um adentro aqui que a gente teve uma tia, né? Uma tia minha, mais uma tia de coração, tia Socorro, lá de São Paulo. Ela estava aqui, ela deu uma boa noite. Estou lhe respondendo agora, tia. Um cheiro. Né? É uma maravilha ter pessoas que eu amo junto comigo nessa caminhada. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos pedir essa espiritualidade que está conosco todo momento, né? Que vem nos aconselhando, que vem nos ajudando, mas que são espíritos que jamais, jamais vão infringir o nosso direito de livre-arbítrio. Então, por isso, eu tenho que entrar em sintonia. Sou eu que tenho que permitir que essas energias cheguem. E quando ela chegar, que eu saiba, Senhor, conduzir-me de uma forma corajosa, ímpar, íntegra,
limpa. Que eu possa, Senhor bom Deus, ouvir o teu chamado. Que eu possa ser um braço atento no trabalho do bem, na recuperação de mim e do meu próximo. Que eu possa, Senhor bom Deus, ser um caminho de luz por onde eu passar. Mas que isso não me traga mais vaidade, que isso não me traga mais orgulho, Senhor Deus. Que eu possa ter a coragem de ser um cristão através das minhas atitudes. E ser espírita é um presente, eu te agradeço, mas isso não me faz melhor do que ninguém. Isso assumo um compromisso maior, Senhor. É um compromisso com nós mesmos, de sermos melhores que somos. Obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa, por esse grupo de mocidade progressista, que ama e que cuida do outro. Que Deus nos abençoe, que mais noites como essas possam surgir, brotar na terra, como brota as flores, os girassóis. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Assim seja. Gia, um cheiro para você. Uma boa semana, uma boa noite para todo mundo, uma ótima semana para todos e até a próxima. Até a próxima, gente. Boa noite para todos e todas. Tchau. Tchau.